Bendito, glorificado e exaltado seja o nosso Deus, igreja. Mais um domingo prontos para atentarmos à palavra e hoje de uma forma escatológica tremenda. Que vocês desdobrem suas atenções, fiquem atentos, porque a palavra de Deus, conforme temos dito, ela é mais atual do que o jornal e as revistas de dezembro que vem, e tudo quanto acontece e ocorre no mundo está registrado na palavra do Senhor. Nessa noite, amados do Senhor, cumprimentamos os que nos visitam, sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. Cumprimentamos também o internauta que interage conosco, com fortíssimo abraço. E nessa noite nós vamos iniciar essa palavra abrindo num texto conhecidíssimo da amada Igreja do Senhor. Não vamos nos deter muito nele, mas vamos abri-lo para fazermos essa introdução em cima desse tema, desvendando o perfil do anticristo. Desvendando o perfil do anticristo. Segunda de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Versículos somente de 1 a 3. Conhecidíssimo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Oremos nessa noite com o nosso pastor Gabriel e atentamente, amados, vamos focar nesse momento na palavra que será gloriosa, com certeza absoluta. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, nesse momento, como igreja, iremos ouvir a tua palavra. Que o Senhor nos conceda, Senhor Deus, cada vez mais entendimento para compreendermos, Senhor, o que o Senhor tem a nos ministrar, nos conduzir como igreja nesses últimos tempos. Abre os nossos olhos para que estejamos mais atentos, Pai Santo, em nome de Jesus, para que possamos compreender o que o Senhor vai revelar nesses últimos momentos em que se aproxima o dia da vinda do Senhor e da revelação do Anticristo. Abençoa teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Glórias ao Senhor. Vou repetir interpretando já para que nós possamos acelerar no sentido de cumprirmos tom com todo o momento dessa noite. Irmãos, capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses 1. Irmãos, aqui o Espírito Santo através de Paulo fala com a igreja, com a irmandade, com o povo de Deus, não são com ímpios, não é com o mundo. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então é para a igreja, é para os irmãos. Aí isso dá seu nome de arrebatamento. Então Deus fala, ora, irmãos, através do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, vocativo, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, versículo 2, a que não vos demovais da vossa mente, não tirem isso da mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito com E minúsculo, são os espíritos de heresia, os espíritos até familiares, contrário à palavra de Deus, que quer por palavra de quem quer que seja, quer por epístola, não é carta ungida, não são as cartas da Bíblia, mas qualquer tipo de carta herética, filosófica, de qualquer guru, como se procedesse de nós supondo tenha chegado o dia do Senhor. Esse dia do Senhor é com D maiúsculo, porque é o dia da reunião da igreja com
ele. Então, versículo 1. Irmãos, vocativo, nós estamos advertindo o dia do Senhor. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. Aí no versículo 2, no finalzinho, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de modo nenhum vos engane, porque isto que? O dia com D maiúsculo do arrebatamento, que é o dia da reunião da igreja com Ele. Porque o dia da nossa reunião com Ele, olha lá, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Primeiro sinal para o arrebatamento. E a apostasia já está implantada há muito tempo, está intensa. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, amados, essa introdução é para que nós entendamos que a apostasia e o anticristo são os dois sinais finais, derradeiros, para o encontro de Jesus com a sua igreja. Irmãos, a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o iníquo, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Muito bem, nesse momento, entenda bem que o anticristo, dentro dessa apostasia, está sendo anunciado. Ele vai ser um governante global, ele é aquele que o globalismo, que o comunismo, que todos esses setores, vetores, setas apontam, e que já está em nosso meio. Muito bem. Repare bem agora, apenas ouça, descendo um pouquinho no versículo 4, aí mesmo, diz assim: o qual, o iníquo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então ele vai, no momento em que a igreja subir, no momento em que ele for governar, a igreja sobe. A Bíblia diz que aquele que o detém está aqui, que é o Espírito Santo, e quanto este que o detém se ausentar com a igreja, ele então governará, ele então reinará. Muito bem. Então, atenção, ele vai assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se, orgulhando-se, exaltando-se como se fosse o próprio Deus. Quando ele entrar no templo judaico, que já vai aparecer, nós sabemos disso, todos que estão acompanhando o processo histórico são sabedores de que o Donald Trump acabou no dia 14, próximo passado agora, de colocar a embaixada norte-americana de Tel Aviv para Jerusalém, que é a atual capital de Israel. Para que o templo fosse reconstruído, teria que haver essa transposição. Teria que Jerusalém voltar a ser capital de Israel. Houve uma discussão agora recente, porque enquanto eles implantavam a embaixada norte-americana em Jerusalém, na faixa de Gaza havia confrontos e ocorreu dia 14 de maio, só em momentos que eu registrava acompanhando 58 mortes, confrontos, e lá em Jerusalém tranquilo foi implantada a embaixada norte-americana. E houve um questionamento do sumo pontífice, do Papa Católico, pedindo a Donald Trump que não fizesse aquilo e que deixasse o templo de Omar, Mesquita Azul, lá. O Donald Trump falou, não tem problema, a Mesquita Azul continuará lá é o monte do templo, e os judeus podem construir o templo no mesmo monte. Então ficará a Mesquita de Omar e o templo de Israel. E o Trump, numa jogada diplomática fantástica, já autorizou, e obviamente que os judeus já irão iniciar esse santuário, a construção desse templo, no qual o anticristo vai entrar, dizendo-se o próprio Deus. Então, atenção, antes de continuarmos, isso foi ministrado em todos os nossos congressos de escatologia, que foram
7 congressos, 14 anos, porque é bienal, 7 congressos, e um último em Bauru, São Paulo, com nossos amados pastores. Foi tremendo. Deixa eu lhe dizer então. Não abra, apenas ouça. Eu acabei de ler Tessalonicenses 2:4, que diz que ele se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se e assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Em Daniel 11:36, escute, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobremodo, e sobre todo Deus, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, com D minúsculo, contra o Deus, D maiúsculo, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ou seja, ele vai ter que entrar no santuário, ele vai ter que se levantar contra o povo de Deus, ele vai ter que guerrear contra os santos, ele vai ter que ser aquela pessoa que vai ministrar e dizer aos judeus que ele é o Messias, ele será aceito pelos judeus como Messias, ele fará sinais e prodígios, será tremendo. Então atente bem. Repetirei, este rei fará segundo toda a sua vontade. Se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus com D minúsculo, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ele vai reinar, ele vai ser abatido na vinda visível do Senhor, e ele será realmente lançado junto ao falso profeta no lago que arde com fogo e enxofre. Atente bem. Em Apocalipse 13, apenas ouça, de 5 a meia dúzia, diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Então, nesses primeiros 3 anos e meio, porque a grande tribulação são 7 anos, 3,5 primeiros, 3,5 últimos. Ele vai abrir sua boca para difamar, para proferir arrogâncias e blasfêmias, e terá autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome de Deus, e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam nos céus. Então esse anticristo, durante a grande tribulação, entenda isso, nós não mais estaremos aqui. Ele reinará, ele governará, e começará a difamar não só a Deus, como também a todos aqueles que foram arrebatados. Todos aqueles que habitam nos céus, ou seja, em que pese ele criar uma teoria, mudar tempos e épocas, criar uma estrutura, ele vai continuar proferindo blasfêmias e arrogâncias contra Deus e contra todos aqueles que estão no tabernáculo do Senhor. Dentro da grande tribulação, ele vencerá santos separados, ele vencerá os mártires da grande tribulação, e ele também se imporá sobre os 144 mil judeus que, num certo momento, vão romper com ele, vão enfrentá-lo, não vão aceitar e vão proclamar Jesus. Nesse momento, ele fará guerra contra os santos, dentro da grande tribulação, esses santos que ficaram, e mesmo que pese terem ficado desviados, aqueles que não acreditavam. Hoje à noite você vai ver algo aqui, leve para sua família, toque no seu coração, porque, irmãos, a hora é chegada. E a coisa está tão perto que será algo para quando você acordar, ó, sair dessa letargia, dessa apostasia. Meu Deus, era verdade, eu não sabia. Era verdade, eu não criei. Já, já. Então ele vai arrogantemente blasfemar contra Deus os que habitam no santuário e por aí afora. Preste bem atenção nisso.
Esse primeiro pequeno vídeo, pequenininho, são segundos. O Fulvio já está atento lá. Ele vai mostrar o que afirmamos em todos os congressos. O que foi que afirmamos? Nós afirmamos que o perfil do anticristo está presente em todas as épocas. Está presente em todas as gerações. Antíoco Epifânio, Benito Mussolini, Hitler e outros. É um espírito. Mas esse único que vai possessar o diabo, ele continua com o mesmo perfil. Então, nesse momento, você vai entender, Renê está atento, sempre afirmamos que o perfil do anticristo está presente no tempo. A melhor forma, ou o melhor a fazer, é focar sempre no perfil. Eu dizia, ele pode morrer amanhã. Quando nós mostramos 3 vídeos no Congresso sobre o Barack Obama, que atualmente é representante geral da Unesco e da ONU. Ele está aí. E eu dizia que ele poderia morrer amanhã, e que se ele morresse amanhã, o Senhor levantaria outro. Rapidinho, só para que isso fique claro, irmãos, que alguns amados vieram questionar santamente, elegantemente, eu digo não, falei sim sempre. Vamos lá. Barack Obama agora, recentemente, foi a essas cidades, levando uma mensagem de paz, de perdão. Então perceba que ele, ao se tornar a figura central para as autoridades palestinas, ele, Barack Obama, credencia-se com um perfil, entenda isso agora, internauta, como um perfil para personificar o anticristo. Ele pode ou não morrer amanhã, daqui a um mês, um ano, não interessa, mas é impressionante a precisão do perfil do anticristo que está sobre ele. Ele pode morrer amanhã, daqui a uma semana, mas é impressionante, daqui a um mês, o perfil do anticristo que está sobre ele. E ainda está, perfil, característica tremenda. Nesse momento, queridos, atente bem agora para algo. Quando eu sinalizar. Neste vídeo 2, ele já age como um pacificador, tal qual Obama. Aquelas 2 cidades, isso aqui é o nosso congresso no YouTube, é o nosso congresso na página, no Rei Jesus Está Voltando, era o pastor Afraim falando, e nós sabemos que o Barack Obama visitou até as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, e foram arrasadas por 2 bombas atômicas ordenadas pelo presidente Harry Truman, e que acabou com Hiroshima e Nagasaki. E o Barack Obama foi lá pedir perdão, porque foi constatado e catalogado pela ONU à época como 2 crimes contra a humanidade. Muito bem. Então, notem, por favor, esse vídeo com a maior atenção, queridos, notem como esse cidadão, também enquadrado no perfil do anticristo, tal qual Barack Obama, ele já viaja e ele faz coisas que até a imprensa não sabe. Mas por mais incrível que pareça, esse vídeo foi catalogado porque a Globo News e todas as emissoras do mundo estão exaltando essa pessoa, que realmente é um figuraço. Atente bem, bota esse som legal. Dá para ver daí, pastora? Atente bem, igreja. Por favor, atente bem. E o presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu agora de manhã o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas. A França tem se esforçado para tentar mediar essa nova crise na região.
Agora, com essa visita de Mahmoud Abbas, Macron deixa claro que está assumindo um papel mais ativo nas negociações entre israelenses e palestinos. Por exemplo, no mês passado, o Macron acabou com aquele impasse que teve no Oriente Médio. O primeiro-ministro do Líbano, o Saad Hariri, foi para a Arábia Saudita. De lá, ele fez um anúncio dizendo que ia renunciar ao cargo. O Macron não conversou. Pegou o avião dele, fez uma visita surpresa a Riad, que é a capital da Arábia Saudita, negociou a volta do Hariri ao cargo, antes passando por Paris, recebeu ele no Palácio do Eliseu, e ele conseguiu, pelo menos por agora, reduzir essa tensão entre esses dois países, que são chave para o equilíbrio do Oriente Médio. Agora é a crise no Líbano. O primeiro-ministro libanês Saad Hariri chegou agora há pouco a Beirute, a capital do país. Tudo isso graças ao presidente francês, que resolveu a crise libanesa nos últimos dias. Emmanuel Macron foi até a Arábia Saudita, onde o primeiro-ministro libanês estava sendo mantido sob controle, e conseguiu convencer o príncipe do país a liberar o premier. Mas isso foi só o começo. O Guga, o presidente francês, então, dando um show de diplomacia. Um show de diplomacia do Macron, Sérgio. Graças à França, ao Emmanuel Macron, o Líbano evitou, nesse momento, pelo menos por enquanto, uma escalada em direção ao conflito. O Macron foi simplesmente genial. E na política externa, o Macron está se firmando como um líder capaz de mediar crises. Por isso, ele disse ter convencido o presidente americano Donald Trump de que é necessário manter a presença militar na Síria. Está uma emissora de TV francesa. Macron disse que os bombardeios não são uma declaração de guerra à Síria. Segundo ele, os alvos eram apenas as bases de produção de armas químicas do governo sírio e que os ataques foram perfeitamente executados e sem nenhuma vítima. If you think there is a military solution, you speak about a lot of victims. I do believe in multilateralism because I do believe in negotiation. I do believe in how to control. I do believe in building peace, and I think that's exactly what we have to do in this region. By peace and security for Israel. O chefe de Estado francês salientou ainda que guerras comerciais não fazem sentido e que é necessária uma nova ordem mundial para o século XXI. Ele agora está sendo apontado como um possível mediador do diálogo de paz entre palestinos e israelenses. Glória a Deus. Para os que não tiveram tempo de prestar atenção, eu quero dizer para vocês que ele, quando a autoridade síria lá no Líbano estava tentando sair, ele pegou um avião dele, e com a concessão do seu país, ele é presidente da França, esteve ali, e ali ele mediou e segurou os ânimos. E agora a proposta dele para o Donald Trump, é de que ele vai conseguir a paz entre árabes e judeus ainda em 2018. Está bem no início do vídeo, quando ele fala assim, quando diz lá que Macron pretende providenciar a paz agora em 2018. Então, ele está sendo uma pessoa tremendamente influenciável, ele tem uma dicção, ele tem uma oratória, tem outros vídeos dele, onde ele fala de forma tremenda, incisiva, impactante, e onde se fala sobre sua vida pessoal, onde ele tirou notas máximas em todos os níveis e cursos que fez, e foi orador de todas as turmas em que ele participou, quando necessário se fez ser orador. Então é uma pessoa extremamente carismática e está aí se evidenciando também como um baita de um perfil para o anticristo. Então, nesse momento, não nos iludamos, a pessoa em quem Donald Trump confia para mediar a paz é em Emmanuel Macron. Muito bem. Nessa noite, nós vamos daqui a pouquinho ter uma palavra tremenda, rapidinha, mas antes disso, atente em Apocalipse 13, 8. E adorá-la-ão, a besta, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a
fundação do mundo. Então, nessa noite, queridos, eu quero dizer a vocês que ele fará sinais e prodígios e, com certeza, ganhará adoração de toda a terra, porque ele vai governar, ele vai aparecer de fato como anticristo no momento em que a igreja for arrebatada. Então repare, foram os 2 sinais dados ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo a Paulo, e ele disse: ninguém vos engane, porque a reunião de Cristo com sua igreja não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o anticristo. Repare, nós não temos e não teríamos como igreja a obrigação de conhecer o anticristo, mas o Senhor nos sinaliza de que nós reconheceríamos. Ou seja, ele, quando a igreja for arrebatada, haverá, diz a Bíblia, haverá uma catástrofe, haverá sinais tremendos, a terra ficará empolvorosa, e é quando então ele será possessado. E fará coisas loucas. Agora ele não está fazendo arrogância contra Deus. Então repare que ele tem um perfil, e dentro desse perfil o diabo vai se apossar. É uma imitação. O diabo quer imitar a encarnação do verbo. Então o diabo não pode fazer isso, não tem como fazer isso. Então ele vai exercitar uma incorporação, uma possessão. Então, sendo ele, se for ele, mas você falou a mesma coisa para o Barack Obama e vou falar sempre. Mas, irmãos, o que nós devemos chamar a atenção é que a coisa está próxima. 70 anos de Israel, 70 anos da figueira, Jerusalém já é capital de Israel, projeto para o plano do templo já está pronto, não vai ter mais briga, eles não querem tomar a Mesquita Azul, há a projeção, se o monte todo é do templo, vamos construir lá também, deixa lá o templo da Mesquita de Omar, Mesquita Azul, os palestinos que os muçulmanos adoram ali, e pronto, e vamos adorar do outro lado. Então, nesse momento, está próxima, quase em cima da hora. Então, em 2 Tessalonicenses 2, eu vou ler do 9 ao 12. Se você quiser acompanhar, pode, se não, só ouça. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados a todos quantos não deram crédito à verdade antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então Deus manda a operação do erro, Deus vai liberar o anticristo. A operação do erro sempre esteve no planeta, sempre esteve. E agora está, só que agora o singular, ou o anticristo singular, será apresentado, ele está sendo apresentado. Em nenhum momento, queridos, o Guga, representante, embaixador internacional da Band News ou da Globo News, falou de genialidade para nenhum governante. Jorge Pontual falou que, além de gênio, ele vai gerar a paz no mundo. Olha que coisa tremenda. São vários os vídeos. A gente passaria a noite aqui, mas é impressionante como, ao encontrar-se com Barack, com Donald Trump, eles trocaram aquele ósculo que entre os israelitas é sagrado, e se manifestaram, e o Donald Trump teve o apoio dele pelo Reino Unido quando invadiu e detonou com mísseis a base militar de produção de armas químicas na Síria. E o Macron o apoiou, e o Macron está com ele. Mas nessa noite, eu quero trazer um texto rapidinho de um grande escatologista chamado Ed Wilson. Rapidinho, queridos, preste atenção. O anticristo não chegará ao poder sozinho. Seu sucesso será o resultado de um engano espiritual mundial, perpetrado pelo falso profeta. E vocês sabem quem é.
não é? Será a autoridade religiosa que vai dar ao anticristo o nome de Messias. Ele vai dizer, agora note o que eu estou falando, entenda o que eu estou falando porque ele já disse. Ele vai dizer que Cristo falhou na cruz. Quem viu esse vídeo aqui? Quando eu apresentei. Quem viu? Eu me lembro como se fosse hoje. Cristo falhou na cruz. Disse que Gênesis é uma alegoria, é algo que não é realidade, ou seja, ele já tem 5 pronunciamentos desdenhando e diminuindo a palavra de Deus. E ele está criando a ONU das religiões, onde ele propugna e chama todo mundo de irmão e diz que vai reunir todos os povos em trono ou em torno, trono do falso profeta, em torno da sua autoridade. Todos nós conhecemos Abacuque, capítulo 5, quando ele fala que ele enganará os povos, reunirá as nações para enganá-las. Então, nessa noite, o anticristo não chegará ao poder sozinho, diz o Edson. Seu sucesso será o resultado de um engano espiritual mundial perpetrado pelo falso profeta. A habilidade deste falso profeta de operar sinais será e dará condições de convencer a todos de que o anticristo, o líder que a humanidade espera, o engano supremo do final dos tempos, implicará na adoração mundial que o anticristo vai exercer e vai exigir que o mundo preste ao falso profeta. Comparando e mostrando uma imagem virtual que falará e que deverá ser adorada por toda a terra. Como no caso do anticristo, sua identidade não é ainda, isso aqui ele escreveu, amados, em 1980, olha lá. Como a imagem, ou como o anticristo, a sua identidade ainda não é revelada claramente, a não ser através de um perfil, mas temos vários elementos que nos ajudam a identificá-lo. Então, vem uma série de elementos aí que o identificarão. Então, nessa noite, depois desses vídeos, depois dessa palavra breve, nós faremos uma inovação pela internet, para a internet, e para os nossos irmãos venezuelanos que estão aqui. Quem chegou atrasado, depois assiste. O Renê vai colocar na internet, no YouTube, você assiste depois. Mas nesse momento, eu perguntaria se a nossa amada irmã Carla Ismail prefere estar sentada ou prefere vir para cá. Fique à vontade. Então pode chegar a nossa irmã Carla Ismail. Eu não quero que ela comente isso, ela vai já fazer, mas ela é uma ungida poliglota do Senhor e está aqui subindo. Pode subir, minha amada. Boa noite, igreja. O pastor pediu para fazer um resumo da palavra em espanhol, então eu vou tentar aqui, tá? Vocês não vão rir, não. Las dos señales para el rapto de la iglesia. Nadie te engaña, porque no sucederá sin la primera venida de la apostasía y el hombre de iniquidad es revelado, el hijo de la perdición. Segundo Tesalonicenses 2:3. Vivimos em uma intensa apostasia e o surgimento deste líder global para governar só ocorrerá quando a igreja seja arrebatada. O caos terrenal só ocorrerá quando a igreja seja arrebatada, quando este governante global tendrá que detener a crise econômica e negociar a paz mundial entre palestinos e judíos. De hecho, el misterio de iniquidad ya opera y espera solo al que ahora lo mantiene alejado. Segunda Tesalonicenses 2:7. Y el Espíritu Santo que sostiene el misterio de la iniquidad se alejará de la tierra junto con su iglesia, con motivo de rapto. Y solo desde entonces el anticristo gobernará dentro de la gran tribulación durante 7 años. Perfil del anticristo. Barack Obama, representante de la ONU, UNESCO. El Emmanuel Macron, presidente de la Francia. Apocalipsis 3:10. Porque tú has guardado la palabra de mi perseverancia,
yo también te guardaré de la hora del Calvario, que es venir sobre el mundo entero para experimentar a los que moram en la tierra. Louvado seja o nosso Deus. Resumo bem enxuto, bem sucinto, suprassumo de uma palavra tremenda. Isso vai para a internet, veio aqui para os nossos irmãos. Quantos deles entenderam aqui, os venezuelanos presentes? Glória a Deus, que Deus os abençoe. Quantos nessa noite vão aplaudir o nosso Deus? Última notícia, a imprensa, a mídia mundial já o tem como genialidade, já o tem como candidato a promover a paz. E o Donald Trump vai reconhecê-lo. Mas, em nome de Jesus, diga na sua casa, você que nos assiste pela internet, prepare-se, você que está na igreja, corra, porque vai ser surpreendente, irmãos. Vai ser algo que ninguém vai esperar. Até as noivas prudentes serão surpreendidas, amém? Então estamos chegando no momento histórico em que o anticristo vai ser revelado. Deus vivo, já já te aplaudiremos, Pai Santo. Nesse momento nós já invocamos o teu nome para que nos abençoe. Daqui a pouco estaremos dando os avisos. E nesse momento, Pai, vamos aplaudir-te enquanto o ministério de louvor sobe.